Meu nome é Samara. No silêncio estéril do meu ateliê, o mundo exterior costuma desaparecer sob o peso de séculos de história acumulada. O ar aqui é denso, saturado pelo aroma penetrante de terebentina, verniz da mar e o cheiro seco de pigmentos minerais que não veem a luz do sol há gerações. Eu estava debruçada sobre uma paisagem flamenga do século XVII, uma peça que o mercado internacional de arte acreditava ter sido consumida pelas chamas de uma guerra antiga, mas que agora repousava sob a ponta do meu bisturi. Meus dedos, envoltos em luvas de látex, moviam-se com a precisão rítmica de um cirurgião, cada milímetro de verniz oxidado que eu removia revelava uma cor que o mundo havia esquecido. Para os grandes museus e colecionadores que me contratavam sob o pseudônimo de A Spectra, eu era uma autoridade invisível e infalível. Para as pessoas que compartilhavam o sobrenome comigo, porém, eu era apenas o ruído de fundo de uma casa obcecada por aparências. Samara. Você está me ouvindo ou o cheiro desses venenos finalmente derreteu o seu cérebro? A voz da minha mãe, Valéria, cortou o meu santuário como uma lâmina cega. Ela não esperou por uma resposta antes de escancarar a porta, trazendo consigo uma nuvem de perfume floral doce demais e o som metálico de suas pulseiras de ouro, a maioria comprada com o bônus que recebi por autenticar um rascunho de Rembrandt no semestre passado. Ela me olhou com aquele misto de piedade e nojo que reservava para os momentos em que eu estava trabalhando demais. O dinheiro já caiu na conta do seu irmão, como você prometeu. Ele precisa passar na alfaiataria antes das 5. O terno para o evento dos Beaumont não pode ter uma única dobra errada. Eu não desviei os olhos da lente de aumento. Um movimento reflexo e eu poderia raspar o pigmento original daquela árvore secular. O depósito foi feito ao amanhecer, mãe. Lucas já deve ter recebido a notificação. Ótimo. É o mínimo que você pode fazer, já que não contribui com a presença social da família. Seu pai está radiante. Ele diz que esse noivado é o nosso passaporte para o topo. Imagine, Samara, Isabela Beaumont. O pai dela é dono de metade dos portos deste país. Finalmente vamos parar de fingir que temos dinheiro e vamos realmente tê-lo. A ironia daquela frase era um gosto amargo na minha boca. Eu mantinha o aluguel do apartamento, as prestações do carro de luxo que meu pai exibia no clube e as faturas de cartão de crédito que sustentavam o guarda-roupa de Lucas. Eu era o alicerce invisível de um castelo de cartas que eles chamavam de dignidade. Levantei a cabeça lentamente, sentindo a rigidez no pescoço. Fico feliz pelo Lucas. Espero que ele seja feliz com ela, além do saldo bancário. Minha mãe soltou uma risada seca, ajustando o cabelo perfeitamente tingido no reflexo de um dos meus espelhos de inspeção. Não tente ser profunda, Samara, não combina com você. E, por falar nisso, tente não circular pela sala quando os consultores de etiqueta chegarem hoje à tarde. Você está com olheiras profundas e esse seu hábito de se vestir como uma operária de fábrica, bem, é um pouco constrangedor. Não queremos que as pessoas pensem que nossa filha trabalha em um porão, não é? Guarde suas velharias e fique por aqui. Não estrague o brilho do seu irmão. Ela saiu batendo a porta, o impacto fazendo os frascos de solvente vibrarem na estante. Respirei fundo, tentando expelir a irritação que subia pelo meu peito. Eu olhei para a pintura à minha frente e vi o que ninguém mais via, uma assinatura oculta sob uma camada de fuligem, a prova de que aquela obra valia uma fortuna incalculável. Eu era exatamente como aquela tela. Valiosa, rara e autêntica, mas soterrada por camadas de desprezo e negligência de quem só conseguia enxergar a moldura. Eles queriam que eu fosse a sombra, e eu aceitava o papel, sem saber que em breve as luzes da mansão Beaumont seriam tão fortes que nenhuma sombra conseguiria permanecer escondida por muito tempo. A euforia que se instalou em nossa casa nos dias seguintes ao anúncio do noivado era quase palpável, um tipo de histeria coletiva que transformou o apartamento em um quartel-general de futilidades. Lucas caminhava pelos corredores com o queixo erguido, já ensaiando a postura de quem herdaria um império de logística, enquanto meus pais se desdobravam em listas de convidados imaginários e orçamentos que fariam qualquer um acreditar que éramos descendentes diretos da aristocracia europeia. Eu, por outro lado, me tornava cada vez mais transparente.
Minha existência fora reduzida a uma conta bancária de onde fluíam os recursos para as sedas e linhos que eles exibiam com tanto orgulho. Samara, você precisa revisar este contrato de aluguel da limusine para o dia da recepção inicial. E, por favor, não use esse tom de voz monótono quando falar com o fornecedor. Pareça alguém que está acostumada a dar ordens, se é que isso é possível para você. Meu pai, Otávio, jogou uma pasta de couro sobre a minha mesa de restauração, empurrando para o lado um conjunto de pincéis de Marta que custavam mais do que o seu relógio de marca duvidosa. Ele evitava olhar diretamente para o quadro que eu estava limpando. Para ele, a arte só tinha valor se estivesse em uma moldura dourada na parede de alguém importante. O processo, o suor e a técnica por trás da obra eram, em sua visão, trabalho de serviço. Eu já revisei os custos, pai. Estamos gastando o equivalente a 6 meses do fundo de reserva da casa apenas em transporte para uma única noite. Você tem certeza de que quer seguir com isso? A família Beaumont não vai se impressionar com um carro alugado. Você não entende nada de estratégia social, Samara. Ficamos anos na periferia da elite por causa dessa sua mentalidade de escassez. O Lucas conquistou a Isabela com charme e pedigree, agora cabe a nós mantermos a fachada. Os Beaumont esperam parceiros à altura, não pessoas que contam centavos para o combustível. Ele saiu da sala sem esperar por um argumento, bufando de irritação. Pouco depois, Isabela Beaumont apareceu em nossa casa pela primeira vez para um chá da tarde íntimo. Eu fui instruída a permanecer no ateliê, mas a curiosidade, ou talvez um instinto de preservação, me fez observar a cena pela fresta da porta. Isabela era o oposto do que meus pais tentavam projetar. Ela era simples, usava um vestido de algodão orgânico que custava uma fortuna justamente por ser discreto e falava com uma suavidade que desarmava a agressividade performática da minha mãe. A casa de vocês é encantadora, Dona Valéria. Mas o Lucas me disse que vocês têm uma coleção de arte peculiar. Ele mencionou que há alguém aqui que entende muito de preservação. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eu vi minha mãe forçar um sorriso, ajeitando o colar de pérolas com dedos nervosos enquanto lançava um olhar de aviso em direção ao corredor onde eu estava escondida. Ah, o Lucas deve ter se enganado, querida. Temos algumas peças de família, claro, mas nada que mereça a atenção de alguém com o seu refinamento. Minha filha, Samara, ela tem um passatempo com antiguidades. Coisa de quem não gosta muito de sair de casa. É um hobby um tanto solitário e, honestamente, um pouco excêntrico. Um hobby. Que curioso. Meu pai está desesperado atrás de um consultor para nossa galeria privada. Ele diz que a maioria dos especialistas hoje em dia são apenas mercenários. Ele procura alguém com a alma. Ouvir Isabela falar sobre o pai dela, o homem que eu sabia ser um dos maiores colecionadores do continente, me deu um calafrio. Eu já havia trocado e-mails cifrados com o escritório de segurança de Arthur Beaumont sob o meu pseudônimo. Eu conhecia o inventário dele melhor do que o meu próprio armário. Ver minha mãe reduzir décadas de estudo e um reconhecimento internacional a um hobby excêntrico para não admitir que a filha trabalhava com as mãos foi a primeira rachadura real na minha paciência. Naquela noite, Lucas entrou no meu quarto sem bater, exalando o cheiro de uísque caro e Vitória. Ele se sentou na beira da minha cama, olhando para os meus livros técnicos com um sorriso de escárnio que me deu vontade de expulsá-lo a pontapés. Você viu como ela é, Samara? Ela é a chave. Quando eu me casar, você não vai mais precisar ficar se escondendo nesse buraco com cheiro de mofo. Vou te dar uma mesada para você viajar, sumir por um tempo, quem sabe morar na Europa e parar de nos dar essa dor de cabeça constante de ter que explicar o que você faz. Você fala como se o meu trabalho fosse um crime, Lucas. Eu sustento essa casa. Eu sustento os seus ternos. Você sustenta as aparências, e eu sou a aparência que importa. Não seja difícil. A festa de noivado oficial na mansão deles vai ser o evento do ano. Meus pais já estão decidindo quem vai e quem fica. E, sendo sincero, você não combina com o mármore dos Beaumont. Tente entender o seu lugar na engrenagem antes que o papai precise ser mais direto com você. Ele saiu,
deixando para trás o peso de uma ameaça velada. Eu olhei para as minhas mãos, levemente manchadas de azul ultramar, e percebi que o troféu de vidro que eles estavam polindo com tanto afinco era muito mais frágil do que imaginavam. Eles estavam tão focados em me apagar da fotografia de família que não perceberam que eu era a única que sabia como ler o que estava escrito no verso dela. A atmosfera na semana que antecedeu o noivado oficial tornou-se irrespirável, saturada por uma ansiedade que beirava o delírio. Meus pais agiam como se estivessem prestes a serem coroados, e não apenas recebidos para um jantar. O apartamento foi invadido por caixas de sapatos italianos, amostras de tecidos para vestidos de gala e um consultor de etiqueta que parecia medir até a angulação dos nossos talheres. Eu me tornei um fantasma em meu próprio lar, movendo-me pelas sombras para evitar as críticas constantes que disparavam contra mim como projéteis. No entanto, o ápice da tensão não ocorreu em meio à euforia, mas sim em um silêncio cortante durante uma noite de terça-feira, quando a máscara de família unida caiu definitivamente para revelar a face cruel da ambição. Samara, deixe esse bisturi de lado e venha até a sala de jantar. Agora. O tom de voz do meu pai, Otávio, não era um convite, já era uma convocação militar. Quando entrei na sala, o cenário parecia um tribunal. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, com uma taça de vinho que eu sabia ter custado o triplo do que ele poderia pagar, enquanto minha mãe, Valéria, permanecia em pé ao lado dele, os braços cruzados e uma expressão de desconforto que ela tentava mascarar com arrogância. Lucas estava encostado na cristaleira, examinando as próprias unhas com um desdém estudado, como se a minha presença ali fosse um atraso intolerável em sua agenda de futuro bilionário. Nós tomamos uma decisão sobre a recepção de noivado na mansão Beaumont. Meu pai começou, sem me olhar nos olhos, focando em um ponto qualquer na parede atrás de mim. Os sogros do seu irmão são da elite mais refinada deste país. Eles não lidam com pessoas comuns. Eles lidam com linhagens, com intelecto social, com brilho. E, depois de muito discutirmos, chegamos à conclusão de que a sua presença seria um risco desnecessário. Senti um frio súbito percorrer minha espinha, uma dormência que começou nas pontas dos dedos e subiu pelos braços. Eu já esperava a exclusão, mas a formalidade do anúncio era um tipo novo de tortura. Um risco, pai? Eu sou a irmã do noivo. Qual é exatamente o perigo de eu estar presente em um jantar de família? Não seja cínica, Samara, minha mãe interveio, a voz subindo um tom. Olhe para você. Esse seu jeito de arrato de biblioteca, esse silêncio opressor que você carrega, essa mania de falar apenas sobre coisas técnicas e empoeiradas. Você não tem o savoir-faire necessário. Os Beaumont esperam uma família vibrante, bem-sucedida, magnética. Você vai nos humilhar com essa sua aura de melancolia e esse cheiro de solvente que parece impregnado na sua alma. Não queremos ter que explicar para a senhora Beaumont porque nossa filha parece uma funcionária terceirizada do porão de um museu. É para o seu próprio bem também, maninha. Lucas acrescentou, finalmente erguendo os olhos com um sorriso de pena que queimava mais que um insulto. Você ficaria deslocada. As conversas lá serão sobre iates em Mônaco, fusões de empresas e filantropia internacional. O que você diria? Como se limpa o mofo de uma tela do século XVII? Eles iriam rir de você pelas costas, e isso acabaria sobrando para mim. Não estrague tudo. É a minha chance de ouro. Eu olhei para os três, sentindo o peso da traição. O silêncio na sala tornou-se tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, um objeto que eu mesma havia mandado consertar com o meu primeiro grande cachê. Eu queria gritar que o vinho que meu pai bebia, o vestido que minha mãe planejava usar e o prestígio que Lucas tanto ostentava eram frutos diretos do meu trabalho de porão. Eu queria dizer que os Beaumont me respeitariam mais do que jamais respeitariam as cópias baratas de aristocratas que eles se esforçavam para ser. Mas o orgulho, uma fibra que eles não sabiam que eu possuía, me manteve calada. Entendo, respondi, minha voz saindo gélida, desprovida de qualquer emoção. Vocês estão com medo de que a verdade sobre quem eu sou desmonte o teatro que vocês construíram. Meu pai bateu com a mão na mesa, fazendo o vinho oscilar perigosamente. A verdade é que você é inadequada para o mundo onde seu irmão agora pertence.
Não tente transformar sua falta de carisma em uma virtude. A decisão está tomada. No dia do noivado, você ficará em casa. Diremos que você está viajando para uma conferência ou que está doente. Qualquer coisa é melhor do que ter você lá, estragando a harmonia com esse seu ar de superioridade intelectual que ninguém pediu. Não estrague tudo, Samara. É o único aviso que vou te dar. Ele se levantou e saiu da sala, seguido pela minha mãe, que nem sequer se deu ao trabalho de me olhar uma última vez. Lucas passou por mim e deu um tapinha condescendente no meu ombro antes de sair assobiando. Fiquei sozinha na penumbra da sala de jantar, cercada por móveis caros que eu havia comprado e por pessoas que eu não reconhecia mais. Naquela noite, a mágoa se transformou em algo diferente, uma determinação fria e afiada. Eles queriam que eu fosse a vergonha oculta? Pois eu seria exatamente o que eles pediram, até que o destino decidisse que o segredo era grande demais para as paredes daquela casa. A noite do grande noivado chegou envolta em uma névoa fria que parecia se infiltrar pelas frestas das janelas, mimetizando o vazio que se instalava no meu peito. Assisti, de pé no corredor escuro, à metamorfose final da minha família. Meus pais e meu irmão transformaram-se em caricaturas de uma nobreza que não possuíam, pavoneando-se diante dos espelhos da sala com uma ansiedade febril. Meu pai ajustava as abotoaduras de prata que eu lhe dera no Natal passado, enquanto minha mãe lutava contra o fecho de um vestido de seda esmeralda que custará o equivalente a 3 meses do meu trabalho mais exaustivo. Eles não falavam comigo, evitavam o meu olhar como se a minha simples presença pudesse contaminar a perfeição de suas vestes. Estamos prontos. Lembre-se, Samara, se alguém ligar ou se algum vizinho perguntar, você não está em casa. Não atenda o interfone, pelo amor de Deus, mantenha as luzes da fachada apagadas. Não queremos que ninguém suspeite que a filha problemática ficou trancada enquanto o resto da família celebra com os Beaumont. As palavras do meu pai foram proferidas com uma pressa gélida enquanto ele apanhava as chaves do carro. Minha mãe apenas assentiu, dando um último toque no laço da gravata de Lucas, que sorria para o próprio reflexo com uma arrogância quase divina. Eles saíram sem um adeus, apenas o som seco da porta principal sendo trancada e o eco de seus passos apressados morrendo no corredor do prédio. Fiquei ali, imóvel, envolvida pelo silêncio sepulcral de um apartamento que subitamente parecia grande demais, frio demais e amargo demais. Eu era invisível, a peça descartada para que o mosaico da mentira deles pudesse brilhar sem mácula. Caminhei até o meu ateliê, pretendendo me perder no restauro de uma pequena Madonna de madeira, mas meus olhos foram atraídos para a escrivaninha de Lucas, que ele deixará aberta na pressa da partida. Sobre o tampo de mogno, brilhava uma pasta de couro azul marinho com o brasão dos Beaumont impresso em relevo. Senti um solavanco no estômago. Aquela era a pasta que continha o dossiê de procedência do quadro que Lucas pretendia oferecer como presente de noivado a Arthur Beaumont, uma peça que ele afirmava ser um estudo original de Turner. Ele esqueceu o documento, sussurrei para as paredes vazias, sentindo o peso daquela negligência. Abri a pasta com mãos trêmulas e, ao analisar as fotos e o certificado de autenticidade que Lucas havia providenciado por meios escusos, meu sangue gelou. Eu conhecia aquela técnica, e eu conhecia aquele craquelado. O documento era uma falsificação grosseira para qualquer olho treinado, e o quadro, que Lucas comprará de um negociante duvidoso para impressionar o futuro sogro, era uma fraude perigosa. Se ele entregasse aquilo a Arthur Beaumont, um homem que possuía consultores internacionais e uma visão apurada para o que é verdadeiro, a carreira de Lucas e a honra da minha família seriam aniquiladas em questão de segundos. Ele não seria apenas humilhado, ele seria processado por fraude contra um dos homens mais poderosos do país. Um conflito violento rugiu dentro de mim. Eu poderia ficar ali, sentada no escuro, e deixar que o destino cobrasse o preço da arrogância deles. Eu poderia assistir de longe ao castelo de cartas desmoronar sobre as cabeças daqueles que me chamaram de constrangedora. Mas, sob a mágoa, ainda havia aquele maldito senso de dever, a ética profissional que me impedia de permitir que uma peça falsa manchasse a coleção de um homem que eu respeitava, e o resquício de uma lealdade familiar que eles mesmos haviam tentado assassinar. Eles me proibiram de ir, murmurei, enquanto pegava o dossiê verdadeiro,
o original que eu mesma havia pesquisado e guardado em meu cofre por segurança, sem que Lucas soubesse. Mas eles não têm ideia de quem eles realmente deixaram para trás. Fui até o guarda-roupa e retirei uma capa de veludo negro que escondia um vestido azul noite, de seda pura, que eu havia comprado em uma viagem anônima a Florença. Não havia brilhos excessivos, não havia joias barulhentas. Havia apenas o corte perfeito e a dignidade de quem sabe o seu valor. Prendi o cabelo em um coque rigoroso, prendendo-o com um broche de safira que fora um presente de agradecimento de um conde italiano. Eu não iria como a filha escondida, eu iria como a guardiã da verdade. Se o meu destino era ser a sombra, naquela noite a sombra cruzaria os portões da mansão Beaumont para decidir quem realmente merecia estar sob a luz. A mansão dos Beaumont erguia-se contra o céu noturno como uma fortaleza de calcário e vidro, uma sentinela de poder aninhada no topo da colina mais exclusiva da cidade. Enquanto Uber me deixava a alguns metros do portão monumental, senti o contraste violento entre a minha quietude e a agitação frenética que emanava da propriedade. Fileiras de carros pretos reluzentes serpentavam pela entrada, e o som abafado de uma orquestra de câmara flutuava pelo ar úmido, misturando-se ao riso distante de pessoas que nunca souberam o que é contar moedas. Eu apertei o dossiê verdadeiro contra o peito, sentindo o frio do veludo da minha capa contra a pele. Eu não era uma convidada, mas eu possuía algo que nenhum daqueles aristocratas tinha: o mapa dos bastidores. Documento de identificação e convite, por favor. O segurança na guarita lateral tinha o olhar de quem foi treinado para detectar intrusos antes mesmo de eles abrirem a boca. Eu não tentei a entrada principal, seria um suicídio social e o fim da minha missão antes mesmo de começar. Em vez disso, caminhei em direção à entrada de serviço, onde garçons e fornecedores de buffet entravam e saíam em um ritmo coreografado. Eu não sou convidada. Sou a consultora técnica da Le Louvre Consulting. O Sr. Beaumont está esperando este documento para a conferência da peça de Turner que será exibida esta noite. Se houver um atraso na entrega, a responsabilidade será acreditada à equipe de segurança. Minha voz saiu com uma autoridade que eu raramente usava em casa, mas que era minha ferramenta de trabalho em Londres e Nova York. Usei o nome da minha empresa de fachada, a entidade jurídica sob a qual eu operava meus contratos internacionais. O homem hesitou, analisando o meu vestido azul noite e a frieza profissional nos meus olhos. Ele consultou um tablet, e eu sabia que o nome da minha empresa estava na lista de fornecedores de alta confiança do Sr. Beaumont. Com um aceno seco, ele me permitiu passar. Entrar na mansão Beaumont por trás era como observar o avesso de uma tapeçaria cara. Nos corredores de serviço, o cheiro de canapés finos era substituído pelo aroma de suor, pressa e limpeza industrial. Eu me movia com rapidez, evitando os olhares dos funcionários, subindo as escadas de mármore que levavam à ala leste, onde Lucas e meus pais provavelmente estavam sendo exibidos como troféus de segunda classe. O coração martelava contra as costelas, não por medo, mas por uma indignação crescente. Eu estava ali para salvar o irmão que me chamara de rato de biblioteca e os pais que me expulsaram de sua própria celebração. Encontrei Lucas em uma antessala dourada, a poucos metros do salão principal. Ele estava sozinho, bebendo um uísque puro para acalmar os nervos, enquanto segurava a pasta azul que eu sabia ser a fraude. Quando ele me viu, o copo quase escorregou de sua mão. Seu rosto, antes corado pelo álcool, tornou-se pálido como cera. Samara? O que você está fazendo aqui? Ficou louca. Se o papai te vê, ele te mata. Eu disse para você ficar no buraco que é o seu lugar. Cale a boca e me escute, Lucas. Se você entregar essa pasta para o Sr. Beaumont, você não vai sair daqui como noivo, vai sair algemado. O documento que você tem aí é uma falsificação patética. O quadro que você comprou é uma cópia feita em um ateliê de fundo de quintal em Nápoles. Você foi enganado, e se tentar enganar Arthur Beaumont, ele vai destruir o que resta do nosso sobrenome. Ele soltou uma risada nervosa, embora seus olhos mostrassem um terror genuíno. Você está com inveja. Quer me sabotar porque foi excluída. Eu paguei uma fortuna por esse Turner, o negociante me deu garantias. Suas garantias são papel higiênico perto do que eu sei.
Pegue isto, estendi o dossiê verdadeiro. É o relatório de autenticidade da peça que realmente está na galeria dele. Use isso para mostrar que você entende do assunto, mas não ouse oferecer aquele quadro falso. Diga que a peça sofreu um dano no transporte e que você a enviou para uma especialista. Salve sua pele, Lucas, porque a minha paciência já acabou. Nesse momento, as portas duplas do salão se abriram e meu pai apareceu, radiante em seu terno alugado, que murchou instantaneamente ao me ver. A fúria em seus olhos foi tão intensa que ele deu um passo à frente como se fosse me arrastar para fora dali. O que essa garota está fazendo aqui? Ele sibilou, a voz trêmula de ódio. Eu dei uma ordem. Você quer nos arruinar? Quer que todos saibam que nossa filha é uma intrusa? Eu não sou a intrusa, pai, respondi, mantendo a postura reta enquanto os murmúrios do salão principal começavam a vazar para a antessala. Eu sou a única razão pela qual este noivado ainda tem chance de durar até o café. Agora, se me dão licença, vou sair por onde entrei. Tentem não tropeçar nas próprias mentiras. Eu me virei para sair, mas o destino tinha outros planos. No topo da escadaria principal, a senhora Beaumont apareceu, elegante em seus diamantes, olhando em nossa direção. Eu tentei me esquivar, mas o olhar dela cruzou com o meu. O reconhecimento não foi imediato, mas foi inevitável. Eu não era mais apenas a sombra, eu estava no centro da luz mais brilhante da cidade, e o teatro da minha família estava prestes a sofrer um incêndio técnico. O ar no salão principal da mansão Beaumont era rarefeito, saturado pelo aroma de orquídeas raras e pelo tilintar constante de cristais baccarat. Eu mal tive tempo de recuar para a penumbra das cortinas de veludo quando fui cercada. Minha mãe, Valéria, surgiu como uma sombra furiosa por trás do meu pai, seus dedos cravando-se no meu braço com uma força que deixaria marcas. O rosto dela, antes uma máscara de polidez aristocrática, estava desfigurado pela raiva contida. Como você ousa? Ela sibilou, o hálito de champanhe quente atingindo meu rosto. Nós lhe demos uma ordem direta. Olhe para este lugar, Samara. Veja as pessoas que estão aqui. Você é como uma mancha de tinta em um tapete persa. Sai agora, antes que a Isabela ou os pais dela percebam que você pertence a nós. Solte meu braço, mãe, respondi, minha voz saindo em um sussurro gélido que a fez hesitar por um segundo. Eu já fiz o que vim fazer. O Lucas está com o documento certo. Se vocês querem continuar com esse teatro, sugiro que voltem para os seus convidados e parem de criar uma cena. Meu pai deu um passo à frente, bloqueando minha visão da saída. Ele parecia um homem à beira de um colapso nervoso, o suor brilhando em sua testa apesar do ar-condicionado central. Você não entende o que está em jogo, não é? Sua arrogância intelectual sempre foi seu maior defeito. Você acha que é superior porque entende de telas velhas, mas aqui o que importa é o sobrenome, a presença, a adequação. E você, Samara, é a antítese de tudo o que os Beaumont representam. Você é o lembrete de que viemos de baixo. Suma daqui por essa porta de serviço e reze para que ninguém tenha visto seu rosto. Enquanto ele falava, o Sr. Arthur Beaumont, o patriarca da família e um dos homens mais temidos e respeitados do continente, caminhava em direção ao centro do salão. Ele carregava um tablet de última geração e parou diante de um grande telão que exibia o projeto de uma nova ala filantrópica que a família estava inaugurando, um centro de restauração para o patrimônio histórico nacional. Senhoras e senhores, peço um momento da sua atenção, a voz do Sr. Beaumont ressoou, profunda e carregada de autoridade, silenciando instantaneamente os murmúrios do salão. Hoje não celebramos apenas a união de meu genro, Lucas, com minha filha. Celebramos a preservação da nossa história. E, para isso, contamos com a ajuda da mente mais brilhante que já tive a honra de consultar. Meus pais paralisaram. Lucas, que acabará de entrar no salão segurando a pasta que eu lhe entregará, ficou estático como uma estátua de sal. O telão mudou de imagem. Não era um projeto arquitetônico. Era uma fotografia de alta resolução tirada durante o Simpósio Internacional de Florença, há 2 anos. Na imagem, eu estava de perfil, vestindo o mesmo broche de safira que usava agora,
recebendo a medalha de ouro por ter descoberto a técnica original de um afresco renascentista. Muitos a conhecem apenas pelo pseudônimo de A Spectra, continuou o Sr. Beaumont, seus olhos varrendo a multidão com um brilho de admiração. Mas ela é a alma por trás da nossa coleção privada. E recebi a notícia de que ela está aqui hoje, na nossa casa, provavelmente tentando manter a sua modéstia habitual nos bastidores. O coração parecia querer saltar pela minha garganta. Eu vi o momento exato em que o queixo da minha mãe caiu e a cor fugiu do rosto do meu pai. Eles olhavam para a foto no telão, depois para mim, e depois para o Sr. Beaumont. A dissonância cognitiva era quase visível em seus olhares. A filha, constrangedora, era a figura de reverência do homem que eles estavam tentando desesperadamente impressionar. Samara, o Sr. Beaumont gritou, sua voz cheia de um entusiasmo genuíno que nunca demonstrava em reuniões de negócios. Ele avistou meu broche de safira brilhando sob a luz do lustre de cristal. Eu sabia que você não nos deixaria na mão. Por que está escondida aí no fundo com seus pais? Venha aqui na frente, minha cara. O mundo precisa conhecer o rosto da mulher que salvou o patrimônio dos Beaumont. A multidão se abriu como o mar vermelho. Centenas de pares de olhos, a elite política, financeira e cultural do país, voltaram-se para mim. Eu senti a mão da minha mãe afrouxar no meu braço, seus dedos agora trêmulos. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Eles estavam encurralados pela própria mentira. Se me abraçassem agora, pareceriam hipócritas; se me ignorassem, seriam excluídos pelo círculo social que tanto cobiçavam. Caminhei em direção ao Sr. Beaumont, sentindo o veludo do meu vestido roçar nas minhas pernas. Passei por Lucas, que estava com a boca aberta, segurando a pasta como se fosse um escudo inútil. Eu não olhei para trás. Eu não olhei para as máscaras de terror e arrependimento que agora adornavam os rostos de quem me chamou de vergonha. Naquele momento, o silêncio do meu ateliê terminou, e o som dos aplausos da elite era o prelúdio da minha libertação. O silêncio que se seguiu ao chamado de Arthur Beaumont não foi um silêncio comum, foi um vácuo de choque, um instante suspenso onde a realidade da minha família colidiu violentamente com a verdade da minha carreira. Eu podia sentir o calor dos refletores sobre mim, mas o frio que emanava dos meus pais, paralisados às minhas costas, era o que realmente me ancorava. Meus pés, calçados em escarpãs de seda que eles nunca notaram, moviam-se com uma confiança que eu não precisei fingir. Eu não estava apenas caminhando pelo mármore dos Beaumont, eu estava caminhando sobre os estilhaços das mentiras que me mantiveram cativa por anos. Mestra Samara. Que surpresa magnífica! A senhora Beaumont exclamou, aproximando-se com as mãos estendidas, ignorando solenemente meu pai, que tentava gaguejar uma saudação qualquer. Arthur me disse que você era redia a eventos sociais, mas tê-la aqui, na noite do noivado de sua própria família, que gesto de humildade extraordinário. O Sr. Beaumont colocou a mão no meu ombro com uma reverência que ele não dispensava nem a ministros. Ele se virou para a plateia de bilionários, que agora se inclinava para a frente, curiosa para ver de perto a mestra que operava nos bastidores das maiores fortunas do mundo. Para aqueles que não sabem, a voz dele trovejou, esta jovem é a razão pela qual a nossa coleção de arte flamenga não foi perdida para o mofo e para avaliadores incompetentes. Samara é a maior autoridade em restauração e autenticidade que conheço. E pensar que ela é a irmã do nosso querido Lucas. Que linhagem impressionante vocês têm, Otávio. Eu finalmente me virei para olhar para o meu pai. O rosto dele era uma pintura de horror absoluto. Ele abria e fechava a boca como um peixe fora d'água, o suor agora encharcando o colarinho do terno que eu havia pago. Minha mãe, Valéria, parecia estar prestes a desmaiar, o sorriso que ela tentava forçar era uma careta de agonia social. Eles haviam passado semanas dizendo que eu os humilharia, que eu era uma operária constrangedora, e agora o homem que eles mais temiam estava elogiando a linhagem deles justamente por causa da minha existência. É uma honra estar aqui, Sr. Beaumont, eu disse, minha voz projetando-se com uma clareza que cortou o salão. Embora meus pais estivessem preocupados que meu trabalho técnico pudesse, bem, destoar da elegância deste jantar. Eles foram muito protetores quanto à minha privacidade. Lancei um olhar gélido para minha mãe, que estremeceu visivelmente.
Arthur Beaumont soltou uma gargalhada sonora, sem perceber o veneno sutil na minha fala. Destoar? Ora, Samara, seu intelecto é o maior adorno deste salão. Isabela, venha cá, ele chamou a filha. Você sabia que sua futura cunhada é a consultora que você tanto queria contratar? Por que não me contou, Lucas? Você foi muito modesto sobre o talento da sua irmã. Quase um pecado esconder tamanha joia. Lucas se aproximou, o rosto pálido alternando entre o pavor de ser descoberto pela fraude do quadro e o choque de ver sua irmãzinha insignificante ser tratada como realeza. Ele tentou colocar a mão no meu braço, um gesto de intimidade fingida para as câmeras, mas eu me esquivei sutilmente, mantendo a distância necessária para que todos vissem que não havia conexão entre nós. É que a Samara gosta de ser discreta, Sr. Beaumont, Lucas gaguejou, a voz falhando. Nós sempre apoiamos o hobby dela, mas não queríamos que ela se sentisse pressionada. Hobby, a Sra. Beaumont interveio, com uma sobrancelha arqueada e um tom de voz que fez minha mãe encolher-se. Meu caro, chamar o que a Samara faz de hobby é como chamar o oceano de uma poça d'água. Ela é uma instituição. Aliás, Otávio, Valéria, vocês devem estar orgulhosos. Ter uma filha que é requisitada pelo Louvre e pelo Met. Poucos pais podem ostentar tamanha honra. Meus pais foram forçados a concordar, murmurando frases desconexas de orgulho falso enquanto os convidados ao redor começavam a cercá-los, fazendo perguntas sobre a minha infância e minha formação. Eu via o sofrimento em seus olhos, eles estavam sendo torturados pelo próprio sucesso que não construíram. Cada elogio que recebiam por ser meus pais era um lembrete da humilhação que tentaram me impor. Eles queriam subir na vida usando o casamento de Lucas, mas estavam subindo no palco do mundo através da filha que tentaram trancar no porão. Arthur Beaumont então levantou sua taça, pedindo um brinde. A Samara. Que ela continue iluminando as sombras da nossa história. E aos seus pais, que tiveram a sabedoria de cultivar tamanha mente brilhante. Eu ergui minha taça vazia, brindando ao vazio daquelas palavras e à ironia do destino. O arrependimento no olhar de meu pai era quase palpável, mas não era um arrependimento por ter me magoado, era o arrependimento de ter subestimado o meu valor de mercado. Naquela noite, a máscara da família perfeita não apenas caiu, ela foi pulverizada diante da elite que eles tanto desejavam pertencer. Eles finalmente tinham o status que queriam, mas o preço era saber que, a partir de agora, eles eram apenas os coadjuvantes na história da filha que ousaram desprezar. O restante da noite desenrolou-se como uma pintura em câmera lenta, onde as cores da hipocrisia desbotavam diante da luz crua da realidade. Eu não era mais a sombra nos fundos da mansão, eu era o epicentro. Enquanto Arthur Beaumont me guiava pelo salão, apresentando-me a embaixadores e magnatas como se eu fosse a peça mais rara de sua coleção, eu via, pelo canto do olho, a desintegração lenta da minha família. Eles tentavam se misturar, tentando colher os louros da minha súbita ascensão, mas o prestígio que agora os envolvia era ácido. Eles não eram convidados de honra, eram curiosidades de um museu social, os pais que quase esconderam o maior tesouro da noite. Nós precisamos conversar, Samara. Agora. Meu pai me interceptou perto da varanda, sua voz um sussurro desesperado, desprovido de qualquer autoridade. Minha mãe estava logo atrás, os olhos vermelhos e a maquiagem impecável começando a ceder ao suor do pânico. Estávamos longe dos ouvidos dos Beaumont, mas o peso da presença deles ainda pairava sobre nós. Como você pôde fazer isso conosco? Meu pai sibilou, mas não havia fúria, apenas o pavor de quem percebe que perdeu o controle do jogo. Por que não nos contou a dimensão do seu trabalho? Você nos deixou parecer idiotas diante do homem mais poderoso da cidade. Olhei para ele, e pela primeira vez em 24 anos, não senti mágoa, apenas uma indiferença vasta e gélida. Eu não deixei vocês parecerem idiotas, pai. Vocês fizeram isso sozinhos quando decidiram que o meu valor dependia da moldura que vocês me davam. Eu tentei falar. Eu paguei as contas. Eu sustentei o luxo de vocês com o suor do meu trabalho de porão. Mas vocês estavam ocupados demais polindo o ego do Lucas para perceber que a luz da casa sempre veio de mim. Minha mãe tentou dar um passo à frente,
as mãos trêmulas alcançando as minhas, mas eu recuei. Samara, querida, nós não sabíamos. Vamos recomeçar. Imagine o que podemos fazer agora. Com a sua influência e o casamento do seu irmão, seremos imbatíveis. Podemos mudar para uma cobertura, você terá o maior ateliê do país. Não haverá a nós, mãe, respondi, e o som das minhas palavras pareceu selar um caixão de seda. Amanhã de manhã, estarei cancelando todos os cartões dependentes. O aluguel do apartamento está pago apenas até o final do mês. Vocês queriam pertencer à elite? Pois agora terão que aprender a pagar o preço de entrada por conta própria. Eu não sou mais o alicerce invisível deste teatro. A consequência de seus atos atingiu-os como um golpe físico. O rosto de meu pai murchou, ele percebeu que a fonte de sua riqueza oculta havia secado no momento em que ele tentou trancá-la em casa. Minha mãe, que tanto temia o constrangimento, agora teria que explicar aos seus círculos sociais por que a filha famosa não atendia mais seus telefonemas. Eles haviam trocado o amor pelo status, e acabaram sem nenhum dos dois. Quanto a Lucas, o golpe foi mais silencioso e fatal. Ele se aproximou de nós, segurando o dossiê que eu lhe entregará, mas seus olhos estavam fixos em Isabela, que conversava com o pai a alguns metros de distância. O olhar de Isabela para o noivo não era mais de admiração cega, já era de suspeita. Ela não era tola. Ela percebeu que o homem que ela amava tinha vergonha da própria irmã, a mulher que seu pai mais respeitava. O noivado ainda está de pé, Lucas, eu disse, olhando para o meu irmão com uma piedade que ele nunca me concedeu. Mas o Sr. Beaumont agora sabe que você mentiu sobre o quadro. Ele não vai te denunciar por fraude para evitar o escândalo da filha, mas ele nunca te dará um cargo de confiança. Você será o marido troféu em uma coleira de ouro, vigiado por cada consultor que eu treinar. Você terá o sobrenome Beaumont, mas nunca terá o respeito deles. Esse é o seu preço. Lucas engoliu em seco, o brilho de menino de ouro apagando-se para sempre. Ele teria a vida de luxo que sempre quis, mas seria vivida em uma prisão de desconfiança, sob a sombra eterna do meu talento. Caminhei em direção à saída, recusando os pedidos de motoristas dos Beaumont. Eu queria sentir o ar da noite no rosto, sem o cheiro de solventes ou de perfumes caros. Antes de cruzar o portão, olhei para trás uma última vez. A mansão brilhava como uma joia, mas eu sabia que, por dentro, minha família estava apenas começando a entender a magnitude do que haviam perdido. Eles tentaram apagar a minha luz para não serem ofuscados, mas acabaram perdidos na escuridão que criaram para mim. Meu nome é Samara. Eu sou uma restauradora de arte, e naquela noite, eu finalmente terminei o meu trabalho mais complexo. Eu não restaurei uma tela velha, eu restaurei a minha própria vida, removendo as camadas de desprezo e abuso para revelar a obra-prima que eu sempre fui. Saí da mansão não como a filha renegada, mas como a autora da minha própria história, deixando para trás os restos de uma família que agora, amargamente, sabia o valor de tudo o que haviam tentado esconder. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!